Meu querido amigo que vive no mundo ao lado, hoje eu decidi te escrever porque meu coração está cheio de coisas que só você pode entender. Eu sei que aí onde você vive as pessoas ainda falam de emprego, de carreira e de currículo. E é exatamente por isso que eu quero te contar como é viver em um lugar onde nada disso existe. Aqui no meu mundo ninguém tem emprego, mas todo mundo tem algo que chamamos de chamados. Um chamado é quando o mundo precisa de alguma coisa e essa necessidade encontra o desejo mais íntimo de uma pessoa ao mesmo tempo. Quando isso acontece, essa pessoa sente como se alguém batesse na porta por dentro do peito e não dá para fingir que não ouviu. Eu cresci ouvindo histórias de chamados desde pequena, como você talvez tenha crescido ouvindo histórias sobre provas na escola, entrevistas e primeiro trabalho. Para nós a pergunta nunca foi em que você quer trabalhar, e sim que tipo de chamado você é capaz de ouvir. Às vezes eu penso em você e imagino como seria tentar explicar tudo isso de frente, mas eu prefiro te contar aos poucos, como se a gente estivesse sentado lado a lado em uma noite calma. Quando um chamado chega, não vem uma voz do céu, nem matéria mágica, nada cinematográfico assim. Vem uma certeza silenciosa, acompanhada de uma sensação física muito clara, como se o corpo inteiro se aliasse de repente com algo que estava fora do lugar. Você sente um calor leve no peito, um foco diferente nos olhos e uma frase muito simples aparece na sua mente com todas as letras. Essa frase diz o que o mundo está pedindo e por que é você que tem que responder naquele momento. Pode ser algo grande, como liderar um golpe em uma crise, ou algo muito pequeno, como ficar ao lado de alguém que está triste e não consegue pedir ajuda. O ponto é que, quando o chamado é seu, não existe dúvida verdadeira, existe só medo e resistência. Eu lembro com muito carinho do meu primeiro chamado, e é sobre ele que eu quero te falar agora. Eu era adolescente e achava que meu primeiro chamado seria épico, daqueles que mudam a história de muita gente. Eu imaginava que talvez fosse criar uma invenção, descobrir um lugar novo ou falar para uma multidão. Naquele dia eu estava no hospital com a minha mãe porque a avó de uma amiga estava internada e ela não quis ir sozinha. Eu estava entediada, olhando pela janela, pensando em qualquer coisa, menos no sentido da vida. De repente eu senti aquele calor no peito, como se alguém acendesse uma luz atrás das costelas. Meu corpo inteiro ficou alerta e surgiu na minha mente uma frase muito simples. A frase dizia apenas que eu precisava sentar ao lado de um homem que estava numa cadeira do corredor e ficar ali em silêncio até ele ir embora. Eu não conhecia aquele homem e ele parecia querer ficar sozinho, então a minha primeira reação foi recusar. Eu pensei que aquilo não podia ser um chamado, porque não parecia importante o suficiente para ser a minha grande estreia. Mesmo assim, quanto mais eu tentava ignorar, mais forte ficava a sensação de que eu tinha sido escolhida para aquele momento minúsculo. Minhas pernas começaram a formigar e eu senti uma espécie de resistência física em ficar onde eu estava. Então eu respirei fundo, caminhei até ele e sentei na cadeira ao lado sem dizer nada. O silêncio entre nós dois era pesado, mas ao mesmo tempo tinha uma espécie de cuidado invisível. Eu olhava para o relógio e o tempo parecia grudado, cada minuto demorava para passar. Depois de um tempo aquele homem começou a chorar muito devagar, como se as lágrimas tivessem vergonha de aparecer. Ele não olhou para mim, não pediu abraço, não disse nada, apenas chorou enquanto eu ficava ali, imóvel e presente. Quando ele parou de chorar, respirou fundo e se levantou com um tipo de calma nova no rosto. Ele olhou para mim e disse apenas obrigado com uma voz rouca, como se aquela palavra estivesse presa há muito tempo. Depois ele entrou em um dos quartos e eu nunca mais vi aquele homem. Durante meses eu fiquei com raiva do meu primeiro chamado, porque eu achava que eu merecia algo mais grandioso, mais digno de uma história. Só muito tempo depois eu encontrei por acaso a neta dele, sem saber quem ela era, e eu vi ela contar sobre a noite em que o avô quase desistiu de viver. Ela falou que naquela noite ele estava pronto para fazer uma escolha terrível, e que só desistiu porque sentiu que não estava completamente sozinho no corredor do hospital.
Naquele momento eu entendi o peso verdadeiro de uma presença silenciosa e o tamanho real de um chamado aparentemente pequeno. Eu comecei a perceber que no meu mundo importância não é sinônimo de espetáculo. Muitas vezes os chamados mais discretos são os que seguram os fios que impedem tudo de se desfazer. Enquanto crescia, fui aprendendo as regras que ninguém escreve, mas todo mundo conhece no fundo da alma. Toda pessoa recebe pelo menos um chamado na vida, e o primeiro não pode ser recusado. O primeiro chamado é como a senha de entrada no nosso modo de viver, da maneira como o mundo se apresenta e diz: agora você faz parte. Depois disso você pode recusar chamados, mas cada recusa tem um preço que não é fácil de descrever. A maioria das pessoas não recusa logo, porque a sensação de ignorar um chamado é quase como se o seu próprio coração te virasse as costas. Você sente um vazio estranho e uma espécie de eco dentro do corpo, como se estivesse atrasado para algo que não sabe explicar. E o mais curioso é que, quando você recusa muitos chamados seguidos, eles param de chegar por um tempo. Esse silêncio de chamados é um dos maiores medos do meu mundo. Ficar muito tempo sem nenhum chamado faz a pessoa se sentir solta, como se fosse um balão sem fio que pode subir e mais se perder. Algumas pessoas dizem que esse silêncio é um descanso, outras dizem que é uma forma do mundo perguntar se você ainda quer participar de verdade. Há também quem diga que o silêncio é um chamado invertido, pedindo que a pessoa olhe para dentro e descubra porque não consegue mais ouvir nada. No meu mundo existem pessoas cujos chamados são muito visíveis. São aqueles que lideram em momentos de crise, que desenvolvem grandes construções, que inventam novas formas de cuidar da saúde ou da educação. Essas pessoas acabam se tornando figuras conhecidas, quase celebridades dos chamados. Todo mundo sabe quem elas são e as histórias delas são contadas nas escolas e nas reuniões de família. Ao mesmo tempo existem pessoas cujos chamados quase ninguém vê. São aquelas que limpam os espaços antes de grandes encontros, que organizam objetos, que observam detalhes invisíveis e evitam pequenos desastres. São pessoas que recebem chamadas para fazer visitas discretas, escutar desabafos, ajustar cadeiras e preparar ambientes para que outros possam agir. As histórias delas raramente aparecem em grandes registros, mas se elas sumissem de repente o nosso mundo inteiro ficaria fora de rito. Eu conheço uma mulher que quase sempre recebe chamados para chegar em filas confusas e reorganizar tudo com gentileza. Ela não manda em ninguém e não usa nenhuma autoridade especial. Ela só tem um jeito de olhar para cada pessoa e mostrar qual lugar faz mais sentido. Quando ela está presente, as filas fluem, as pessoas brigam menos e saem de lá se sentindo respeitadas. Ela costumava achar que seus chamados eram de menor valor, até perceber que em vários lugares o clima mudava totalmente quando ela atendia. No nosso mundo falamos muito sobre isso, sobre como a sociedade aprende a misturar chamados com prestígio, como se fossem a mesma coisa, mas não são. Foi observando esses contrastes que eu comecei a me perguntar se o nosso sistema era realmente tão perfeito quanto nos ensinaram. Enquanto isso, eu ouvi histórias sobre o seu mundo. Eu ouvi que as pessoas aí enviam documentos chamados currículos, fazem entrevistas, respondem perguntas e esperam que alguém as aceite. Eu ouvia falar de pessoas que passam a vida inteira em empregos que não têm nada a ver com o que elas desejam no fundo. Ou então de gente que encontra algo que gosta e passa a ter medo de perder, como se estivesse sempre segurando uma corda que pode ser cortada sem aviso. Quando eu ouvi pela primeira vez sobre demissões, metas rígidas e gente que adoece de tanto esforço, eu senti uma mistura estranha de pena e curiosidade. Eu pensei, talvez vocês tenham mais liberdade do que nós imaginamos, mesmo quando tudo está difícil. No meu mundo o chamado decide quando e onde você é absolutamente necessário. No seu mundo muitas vezes é você que decide onde vai colocar o seu tempo, mesmo que seja num lugar que não faz sentido. Aqui nós temos clareza de propósito, mas pouca escolha. Aí vocês têm muita escolha, mas muitas vezes pouca clareza de propósito.
Às vezes eu me pergunto quem é mais livre. Será que é a pessoa que pode escolher qualquer trabalho, mesmo um trabalho sem sentido, ou a pessoa que só pode responder ao que faz sentido profundo? Com o tempo conheci pessoas do meu mundo que quase não recebiam chamados durante grandes períodos. Nós chamamos essas pessoas de não chamados, mas esse nome é injusto, porque elas também são parte de tudo. Os não chamados vivem uma experiência curiosa, porque todo mundo diz que eles são livres, mas muitos deles se sentem perdidos. Um amigo meu passou 3 anos sem receber nenhum chamado claro. Ele acordava todos os dias com a sensação de que o mundo tinha esquecido dele. No começo ele tentou aproveitar o silêncio, viajando, estudando coisas novas, dormindo tarde e conversando com muita gente. Depois de um tempo ele começou a sentir um peso diferente, como se estivesse assistindo a vida de longe. Ele dizia que parecia um convidado permanente em uma festa onde todo mundo tinha função menos ele. Em alguns momentos eu o invejava, porque ele podia fazer o que quisesse sem aquela pressão interna que os chamados trazem. Mas quando eu olhava para os olhos dele, eu via um tipo de cansaço que não vem de trabalhar a mais, e sim de não ser necessário em nenhum lugar específico. Um dia ele recebeu um chamado de repente e foi um dos mais intensos que eu já vi. O chamado pedia que ele ajudasse a coordenar a saída de pessoas de uma região em perigo. Ele saiu do silêncio direto para um momento de emergência, sem preparação gradual. Eu lembro dele tremendo, dizendo que tinha medo de ter esquecido como se responde a um chamado. No fim ele conseguiu coordenar tudo com uma delicadeza firme, ouvindo cada pessoa e tomando decisões rápidas. Depois desse período ele me disse que o tempo de silêncio serviu para ele aprender a valorizar cada chamado, grande ou pequeno. Ao mesmo tempo, nem todo mundo lida com os chamados com essa entrega tranquila. Existem pessoas aqui que tentam burlar o sistema. Alguns passam horas tentando treinar a própria mente para desejar apenas chamados glamourosos. Eles frequentam grupos, estudam técnicas, repetem frases para se convencer de que nasceram para estar no centro das atenções. A ideia é simples: se eu conseguir desejar só chamados grandiosos, talvez o mundo me ofereça apenas esses. O problema é que, quando o desejo é fabricado demais, o chamado não encaixa. Eu conheci um rapaz que fez isso durante anos. Ele queria chamados de grande liderança, com reconhecimento, discursos e decisões dramáticas. Quando finalmente um chamado importante chegou, foi completamente diferente do que ele esperava. Em vez de liderar uma grande equipe, o chamado pedia que ele ouvisse em silêncio um grupo de pessoas que tinha sido ignorado por muito tempo. Ele precisou aprender a liderar sem mandar, a guiar sem aparecer, a cuidar sem receber crédito. Depois ele confessou que aquele chamado foi o mais difícil e o mais transformador. Ele percebeu que a parte mais profunda do desejo dele não era ser visto, e sim ser útil de um jeito verdadeiro. Foi aí que ele entendeu que os chamados costumam apontar para a verdade, não para o erro. Enquanto eu observava esses casos, eu me lembrava de você e do seu mundo. Eu imaginava como seria se aí vocês pudessem ouvir os chamados com a mesma clareza que nós ouvimos. Talvez algumas pessoas largassem empregos vazios na mesma hora. Talvez outras descobrissem que o que fazem hoje é, na verdade, um chamado que elas nunca tinham nomeado. Eu sei que para você tudo isso pode soar muito estranho, mas também sei que de vez em quando você sente algo parecido. Você já me contou de momentos em que fez alguma coisa por puro impulso de cuidado e só depois viu como aquilo era importante para alguém. Para mim isso é um tipo de chamado, mesmo que o seu mundo não use essa palavra. O que torna o meu mundo diferente é que aqui isso virou a base de toda a organização social. Escolas, famílias, espaços públicos, tudo gira em torno de preparar as pessoas para ouvir e responder aos chamados. As crianças aprendem desde cedo a reconhecer a diferença entre vontade passageira e desejo profundo. Elas treinam a escutar o corpo, a emoção e a realidade ao redor ao mesmo tempo.
Eu lembro de uma aula em que a professora nos fez sentar em círculo e ficar em silêncio por muito tempo. A tarefa era simples: perceber se algum chamado emergia até o fim do dia. Algumas crianças ficaram frustradas e disseram que não sentiram nada. Outras relataram coisas pequenas, como vontade de ajudar a arrumar o material de um colega. A professora nos explicou que não existe chamado pequeno, existe só uma diferença de escala. Naquele dia eu comecei a suspeitar que o mundo inteiro é mantido em pé por milhões de chamados discretos. Só que, como em qualquer sistema, nós criamos as nossas próprias injustiças. Em muitas comunidades daqui, chamados de cuidado direto são menos admirados do que chamados de criação grandiosa. Há quem trate chamados mais silenciosos como tarefas óbvias, como se qualquer um pudesse fazer. Isso dói em muita gente e gera conflitos que lembram muito a forma como vocês aí tratam alguns tipos de trabalho. Nós também temos disputas por reconhecimento, comparações e invejas. Existem pessoas que medem o próprio valor pela visibilidade dos chamados que recebem. Outras se sentem culpadas por desejarem descanso ou por quererem dizer não. A verdade é que, mesmo num mundo onde emprego não existe, os velhos dramas humanos encontram maneiras de aparecer. Nem todos se sentem plenos, nem todos se sentem escolhidos na medida que gostariam. Em tempos de crise coletiva, tudo isso fica ainda mais intenso. Quando algo muito grave ameaça muitas pessoas ao mesmo tempo, o tecido dos chamados vibra de um jeito diferente. Nesses momentos, milhões de pessoas recebem chamados relacionados à mesma situação, mas com papéis muito diversos. Tem quem receba chamado para agir na linha de frente. Tem quem receba chamado para manter calmo um grupo de crianças enquanto os adultos resolvem o problema. Tem quem receba chamado para cuidar da alimentação, para transmitir informações, para registrar a história. Eu já vivi uma situação assim e até hoje sinto memória no corpo. O chamado chegou com uma frase que parecia simples: ajude a coordenar as pessoas para que ninguém fique para trás. Na prática, isso significou ouvir medo, dúvidas e raiva de muita gente ao mesmo tempo. Eu precisei aprender a falar com clareza e com gentileza, a decidir rápido e a admitir quando não saber. Quando tudo acabou, eu desabei num choro que parecia não caber dentro de mim. Não era só cansaço, era a consciência de que, se eu tivesse ignorado aquele chamado, algumas histórias teriam terminado de outro jeito. Foi difícil lidar com isso, porque eu percebi que responder a um chamado também pode partir o peito. Depois dessa experiência eu comecei a ter mais cuidado com o jeito como as pessoas romantizam os chamados. Muita gente gosta de falar apenas da parte luminosa, da sensação de propósito e de encaixe. Mas existe também a parte dolorosa, a responsabilidade, a vulnerabilidade e a dúvida que vem depois. Eu queria que você soubesse disso porque eu sei que aí vocês também lidam com decisões que mudam vidas. Talvez os nomes sejam diferentes, mas o peso humano é parecido. Tudo isso que eu te contei até agora prepara o cenário para o chamado mais estranho que eu já recebi. E é o motivo dessa carta e é também a razão pela qual eu sinto que estou falando com você de um jeito novo. Esse chamado chegou em um dia comum, sem nada especial acontecendo por fora. Eu estava em casa, arrumando coisas simples, quando senti aquele mesmo calor conhecido no peito. Só que, dessa vez, a sensação vinha misturada com uma espécie de eco, como se alguém chamasse de muito longe. A frase que apareceu na minha mente dizia que eu precisava escrever para um mundo onde as pessoas ainda vivem cercadas de empregos. A frase dizia também que eu deveria contar como é viver em um lugar sem empregos, sem esconder nenhuma rachadura. Eu confesso que na hora eu quis recusar esse chamado. Eu pensei que você poderia achar tudo isso muito esquisito ou distante. Eu também tive medo de que minhas palavras criassem inveja ou ressentimento em quem está cansada aí. Eu não queria que ninguém olhasse para o meu mundo como um paraíso perfeito, nem como um pesadelo organizado demais.
Mesmo assim, quanto mais eu tentava me afastar da ideia de te escrever, mais a vontade de conversar crescia. Eu percebi que talvez o objetivo desse chamado não fosse te convencer de nada, e sim abrir um espaço de reflexão entre nós dois. Eu imaginei você caminhando pela sua cidade, ouvindo esta carta com fone de ouvido, talvez voltando do trabalho ou indo para algum compromisso. Eu imaginei você se perguntando se já sentiu algo parecido com um chamado, mesmo sem usar essa palavra. Talvez você se lembre de um momento em que ajudou alguém sem saber de onde veio a coragem. Talvez você se lembre de uma decisão que parecia pequena, mas mudou o rumo da sua vida. Eu não acredito que o seu mundo seja surdo para os chamados, eu acho apenas que o barulho aí é muito alto. Vocês são cercados de vozes que dizem o que é sucesso, o que é fracasso, o que é atraso e o que é avanço. Existem muitas regras invisíveis que empurram vocês para certos caminhos considerados seguros. No meu mundo nós também temos regras invisíveis, mas o eixo está colocado em outro lugar. Quando você me conta sobre currículos, entrevistas e metas, eu escuto o esforço de tentar corresponder a expectativas externas. Quando eu te conto sobre chamados, eu te mostro o esforço de corresponder à necessidade do mundo sem se perder de si mesmo. Nem sempre conseguimos fazer isso bem, às vezes também erramos, exageramos ou fugimos. Só que o tipo de erro é diferente e isso produz histórias diferentes. Eu queria te convidar a fazer um pequeno exercício enquanto me ouve. Pense em um dia comum da sua vida, sem grandes eventos, só um dia qualquer. Agora tente lembrar de um momento em que você sentiu uma vontade repentina de fazer algo por alguém ou por algum lugar. Pode ter sido vontade de mandar uma mensagem, de perguntar se alguém estava bem, de se oferecer para ajudar ou até de dizer não a uma situação injusta. Se você lembrar de alguma cena assim, olhe para ela com carinho, como se estivesse em câmera lenta na sua mente. Pergunte a si mesmo de onde veio esse impulso e o que aconteceu depois que você o seguiu ou ignorou. Talvez você descubra que chamados também visitam seu mundo, mas chegam disfarçados de detalhes. Quando eu penso em você e nas pessoas que vivem aí, eu não vejo vítimas nem heróis, eu vejo companheiros em uma mesma pergunta antiga. A pergunta é, por que eu faço o que eu faço com o tempo curto que eu tenho? No meu mundo nós respondemos dizendo, eu faço isso porque fui chamado. No seu mundo muita gente responde dizendo, eu faço isso porque é o que deu para arrumar. Eu não julgo nenhuma dessas respostas, eu só sinto que elas podem conversar entre si. Se um dia o seu mundo aprender a ouvir chamados com mais nitidez, talvez os empregos mudem de rosto. Talvez certas funções deixem de existir e outras completamente novas apareçam. Talvez o seu idioma invente uma palavra própria para nomear essa mistura de necessidade do mundo e desejo profundo. Enquanto isso, eu imagino o contrário também. Eu imagino o que aconteceria se o meu mundo aprendesse com vocês a valorizar o direito de experimentar, de errar e de dizer que algo não faz sentido ainda. Talvez nós aprendêssemos a lidar melhor com o silêncio dos chamados. Talvez a gente parasse de tratar todo o período sem chamados como falha pessoal. Eu mesma carrego uma inveja secreta do seu mundo. Às vezes eu gostaria de fazer algo apenas por capricho, sem que o universo inteiro parecesse opinar sobre isso. Às vezes eu queria trabalhar em algo só para ver como é, mesmo que não fosse meu chamado, sem sentir que estou traindo uma parte profunda de mim. Quando eu sinto isso, eu lembro que nenhum dos nossos mundos é perfeito. O seu mundo sofre com excesso de escolhas confusas. O meu sofre com excesso de sentido obrigatório. Talvez o ponto de encontro esteja na capacidade de escutar com honestidade. Escutar o que o mundo pede, escutar o que o corpo sente e escutar o que o coração suporta. Enquanto escrevo essa carta eu também me escuto. Eu percebo que o meu chamado agora não é te dizer que o meu modo é melhor, e sim te oferecer um espelho diferente. Eu quero que você se veja nesse espelho e perceba que, por trás de todos os sistemas, existe sempre um ser humano tentando fazer o melhor que consegue.
No fim das contas somos só dois amigos de mundos vizinhos trocando confidências sobre o que nos move. Se um dia os chamados aí ficarem mais caros e os empregos mais humanos, talvez você se lembre dessa carta. E se um dia os chamados aqui ficarem menos duros e mais gentis, eu também vou pensar em você. Eu vou encerrar essa carta por agora, mesmo sabendo que ainda existe muito que eu poderia te contar. Obrigada por me ouvir com o coração aberto, mesmo quando as minhas palavras trazem uma vida tão diferente da sua. Eu sigo respondendo aos chamados que chegam e torço para que, de alguma forma misteriosa, isso também ajude seu mundo. Receba este texto como quem recebe uma visita longa que já está indo embora, mas deixa um pouco de perfume no ar. Da sua amiga que vive no mundo ao lado. Agora eu quero falar diretamente com você que está ouvindo essa carta até o fim. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e por ter dado um pouco do seu tempo para caminhar por este outro mundo comigo. Se essa história te tocou de alguma forma, eu te peço com carinho que clique no botão de gostei, porque isso ajuda muito esta mensagem a chegar em mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações, assim você não perde as próximas cartas do multiverso. Eu também vou ficar muito feliz se você deixar um comentário me contando que tipo de chamado você sente no seu mundo ou qual parte dessa carta ficou ecoando em você. Se você quiser apoiar este projeto de forma mais direta, pode usar o código QR que aparece no canto inferior direito do vídeo ou o link na descrição para fazer uma contribuição para o canal. Lá na descrição do vídeo você também encontra links para outras séries completamente diferentes deste universo, com outras histórias e outras viagens para a sua imaginação. Eu me despeço de você por agora com muito carinho e espero te encontrar de novo na próxima mensagem aqui no Pen Pause do Multiverso.